Olá, Olá, pessoal. tudo bom? Espera aí, deixa eu pegar aqui. Hoje nós estamos fazendo de um lugar diferente. Espera aí, deixa eu compartilhar. A gente fez Marcos 3 na última, né? Eu sou daqui Hoje Marcos é 3. Eu vou até abrir para a gente ver junto aqui e a gente vai para Marcos 4. Deixa eu abrir aqui. Peraí. Legal. Então a gente fez Marcos 3, a cura de um homem com a mão ressequida, a grande multidão à beira-mar, a escolha dos 12 apóstolos, Jesus e Beelzebul, a mãe e os irmãos de Jesus. Palavra bem forte forte, né? também. E agora nós vamos para Marcos 4, que é bem conhecida, que é a parábola do semeador. Quer ler? Então vamos lá. Dona Fernanda. Dá para aumentar um pouquinho ali? O que, a letra? É. Dá, peraí. Sim? Vai lá. A parábola do semeador. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar. Reuniu-se em uma volta dele uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e sentar-se. O barco estava no mar e toda a multidão estava na praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por meio de parábolas, e no seu ensino dizia: Escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu num solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra finalmente caiu em uma terra boa e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30 e 60 a 100 por um. Produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha, importante, né? Porque Jesus juntou as pessoas à beira-mar Era muita gente, né? e aí Ele traz. estava dentro do barco. Tanto que ele para aqui, ó, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque ele vai falar do propósito das parábolas, aqui na parte que a gente vai Das entrar agora, sementes? exatamente. E aqui no começo, como a dona Fernanda leu com a gente aqui agora, leu para a gente, está mostrando. A explicação é bem interessante, né? A gente vai seguir aqui, mas está mostrando que a gente precisa entender o que a gente semeia, né? E a gente confunde isso. Um detalhe, a semente é a mesma. A semente é a mesma, é O que aquela. diferencia onde você joga a sua semente, É onde você aquela, planta a sua é semente, aquela né? questão de fazer bem feito as coisas, né? A questão de novo, você tem algo para fazer, você vai fazer em 1 hora, você pode fazer em 20 minutos e fazer mal feito, você entende? A mesma semente, mas você não deixou ela germinar, você simplesmente soltou ela lá achando que ela ia gerar uma árvore, A basicamente semente está isso. para todos, mas a colheita é individual, né? Exatamente. Então, e aí outra coisa que a gente confunde aqui, que esse é um capítulo muito interessante, que é separar os problemas do mundo. Deus ele vai trazer a chuva e o sol, ele vem para o mal e para o bom. E o mal e o bom não é essa coisa infantil que nós vemos principalmente no Ocidente, das pessoas umas atacarem as outras. Não é isso. Então, o mal e o bom é um entendimento da evolução que eu tenho em relação a essa parte espiritual. Então, de novo, Deus ele traz de forma muito clara, a partir do momento que a gente abre o coração, a partir do momento que a gente se aquebranta, você começa a discernir o espiritual. Antes disso, você pode ter o conhecimento que for, que você não vai discernir o espiritual. E todas as respostas, elas passam a estar no espiritual. A Bíblia vai nos falar que é uma sabedoria que não há no mundo, que não há na terra. Então, de novo, quando Jesus ele traz essa questão da semente, a gente vai ler tudo aqui, mas trazendo de forma muito clara que, como a Fê disse, a mesma semente
ela pode simplesmente dar em nada. Ela pode simplesmente não brotar, não gerar fruto algum. Posso ler aqui ou você lê? Eu leio, Você lê? você Vai lá. explica, pode ser? Tá. O propósito das parábolas. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: A vocês é dado o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Porque vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão entre eles. Acho que aí fala que eles estavam com o coração endurecido, as pessoas, né? Quando Jesus ficou só, Os discípulos perguntaram, né, sobre as parábolas. Jesus falava muito sobre parábolas, então quem andava junto de Cristo conseguia entender com o tempo que ele queria falar, isso mas quem estava de fora, não, porque ele falava exatamente dessa forma para, é legal, né? Porque eu acho, a gente viu ali em cima que era uma grande multidão, e aqui ele só, com os 12, né, e mais algumas pessoas, ó, os que estavam junto com ele, os 12, o interrogaram. E Jesus era pouca respondeu. gente, porque estava num barco, né? Aqui, depois de dispersar todos, né? A vocês é dado, ele está falando para os 12 e para as pessoas que estavam em volta. A vocês é dado o mistério do reino de Deus. Então, a vocês, eles discernem sobre o Espírito. Eles entendem o lado espiritual. Mas os de fora, Mas os de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Forte isso daqui, hein? Ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja... Vamos entender a fundo isso daqui? acho que parece que eles teriam que se converter primeiro. Não. Vamos tirar dúvida, né? Como a gente sempre faz. Espera aí, vamos pegar. Era necessário perdão, né, entre eles. Só após isso conseguiam converter-se, eu acho. Então, se não vier uma resposta que a gente considera prudente aqui, automaticamente nós vamos... a gente busca de outra forma. Vamos dar uma olhada aqui, vamos ver. Tá, o contexto de Marcos 4:12. Este versículo que você compartilhou é uma passagem profunda do Evangelho de Marcos. Legal, então vamos lá. Aqui estão os pontos centrais para compreender o significado dessa passagem. Revelação e ocultação. O ensino por parábolas tinha um propósito duplo. Para aqueles com o coração aberto, humilde e famintos por Deus, como discípulos, as histórias revelavam os mistérios do reino de Deus. Para os que tinham o coração endurecido, as histórias permaneciam como charadas indecifráveis. Eu acho que tinha que estar com o coração aberto para conseguir entender a palavra de Jesus. Senão era a mesma coisa que ele jogar palavras ao vento. Se a pessoa não estava com o coração aberto, estava com o coração endurecido, ele não ia conseguir tocar essa pessoa. Lembra que a gente falou que Cristo veio para poder nos mostrar como viver? Sim. É exatamente como nós vivemos, porque a partir do momento que você traz de uma forma muito simples, e eu já fiz muito isso, tá? De uma forma muito simples, algo que é simples para você, porque você viveu isso de uma forma muito intensa e simplificou, automaticamente você faz com que outras pessoas queiram pular a etapa. O que eu estou querendo dizer para vocês? Jesus falava de uma forma indecifrável para quem não estava pronto, mas quem estava pronto entendia. Ele explicava no detalhe. Então, é uma coisa que eu estou entendendo cada vez mais. Eu não preciso falar 1000 palavras. Eu preciso falar 10 para quem entende o que eu estou falando. Se eu tiver que falar 1000 palavras, na verdade eu estou jogando palavras ao vento, como a Fê disse, ou, inclusive, eu estou gerando desejo em quem não está pronto para poder fazer aquilo. É aí que as bagunças acontecem. Expectativa. Então, é exatamente que Deus... sobre isso hoje. Porque o que nós estamos vendo aqui? Olha que forte isso daqui, porque
Todas as pessoas, elas querem Deus na vida, elas querem prosperidade, elas querem ter paz, elas querem tudo isso, legal. Mas, será que você está pronto para isso? Então, a Bíblia, até certa parte da minha vida, e não faz muitos anos, tá? Até certa parte da minha vida, eu tentava abrir esse livro e ele era indecifrável. Era abrir e não entender bulufas. Não entender nada. E é o mesmo livro. Eu também. São as mesmas palavras. Não entendia nada. Então, olha só que loucura. É o mesmo livro, são as mesmas palavras, escrito há 2000 anos. Mas o Marcos já... Deixa eu só voltar aqui, senão a gente vai cair. Continuar nessa chamada. Mas o Marcos, de alguns anos atrás, via isso de uma forma indecifrável. Mas era para eu ver de uma forma indecifrável, porque eu não estava pronto para a palavra de Deus. Não era momento. Traga para as nossas vidas. Como a gente tem que entender com quem a gente se comunica. Como a gente tem que entender as relações que a gente cria. E isso não é sobre separação, isso não é sobre exclusão, não tem nada a ver. É sobre realmente entender que cada um está vivendo as suas fases de vida. Entende? Então, de novo, né, eu tive uma conversa de quase 1 hora com uma pessoa que não está pronta para entender o que eu estava falando. Eu estou dando um exemplo para vocês aqui. Então, para mim é muito simples, mas eu precisei me prolongar por 1 hora para a pessoa entender, ela não está pronta para entender o que eu estou falando. Eu estou tentando fazer aquela pessoa vir para o meu entendimento. Vai dar problema. Porque se Deus ele traz de uma forma muito clara o reino de Deus, a quantidade de oportunista que ia querer entrar só para poder falar, eu quero ir para o céu, eu quero ter essa paz. E aí eles não iam achar essa paz, eles não iam para o céu, e aí o que aconteceu? Crucificaram Cristo. Entende? Porque começou, a gente vai ouvir no capítulo anterior, a gente escutou Cristo falando de forma clara que ele ainda não queria que falassem sobre ele. Lembra? Que falasse sobre os milagres dele. Muito mais ainda, ele Era muito cedo, né? Ele expulsa um espírito, né? Na verdade, um espírito do mal, percebe que ele era filho de Deus, ou os outros não, mas o espírito ruim percebe, e ele simplesmente bloqueia aquele espírito ruim para que o espírito não falasse sobre ele, né? Se afaste de mim, Satanás, né? E olha que ponto importante isso, trazendo para as nossas vidas a mesma coisa. Então, a gente precisa entender se eu estou forçando relações, se eu estou precisando ter conversas longas demais, se eu estou precisando clarificar muito, tem alguma coisa errada. Eu estou falando, talvez, com pessoas que não me entendam. Entende? A dureza do coração. A frase para que não venha... A frase para que não venham e convertam-se e haja perdão. Pode soar como se o perdão estivesse sendo ativamente negado. No entanto, o contexto bíblico teológico aponta para isso. É um reflexo do estado espiritual daquelas pessoas. A verdade estava diante delas, mas o orgulho ou a obstinação, elas escolheram fechar os próprios olhos e ouvidos espirituais. As parábolas serviam como uma consequência ao julgamento dessa rejeição voluntária à clareza do ensino direto. Então, sim, o que Deus está falando aqui? Sim, vai se fechar para essas pessoas, porque elas não estão prontas para escutar. Entende? Mas eu estou falando tanto, e as pessoas não escutam. Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco o chato é você que está falando bastante. Você está falando para a gente errada, querido. Querido, você está falando para a gente errada. Se você falar meia palavra para a pessoa certa, ela vai entender. Não precisa nem falar, só dá uma olhadinha. Simples. Né? Pô. Agora, se você não for falar para a pessoa correta, gente, você pode... Nossa, você precisa dar volta no mundo. Não entra na cabeça da pessoa, porque a pessoa não quer que entre. E um ponto importante, isso entender. não é julgamento. Isso não é julgamento. Isso é necessário porque cada um está numa fase, e a gente precisa permitir que cada um viva a sua fase. Como minha querida avó dizia, cada um entende o que quer. Exato. Então, está claro para a gente aqui, para que
vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Por quê? Porque eles não estão prontos. Entende? Então não é para eles entenderem agora. Não é para eles terem perdão agora. Não é para eles nascerem de novo agora. É no momento certo. Então a palavra de Deus, até o momento de você estar pronto, que nós estamos vendo aqui no versículo 12 de Marcos 4, ela vai estar fechada para você. Então olha que entendimento profundo. Se a palavra de Deus está fechada para mim, é porque tem muita coisa que eu preciso olhar para mim. Ou uma coisa que eu Ou não abrir o entendi. coração também, Mas é né? difícil. Que Cristo não vai chegar e bater na tua porta e falar, eu vou entrar. Mas esse é o complexo assim. da vida. Por que na maioria das vezes, isso é um julgamento, inclusive, que a sociedade faz, né? Por que na maioria das vezes as pessoas só vão, de fato, se converter, só vão nascer de novo quando um problema grave acontece? Por quê? Porque quando a pessoa ela chega no fundo do poço e ela não vê mais saída, ela, acho que se desfaz o ego, né? O ego se desconstrui. Existe, o ego é algo muito forte na gente, né? Então, O eu acho que orgulho é é a algo muito questão do forte. ego e do orgulho. Então, inclusive, o ego, para você se quebrantar e falar, eu me rendo a algo que eu não estou vendo, eu me rendo a algo que eu não enxergo, eu passo a ter força baseado numa fé de algo que eu não estou vendo, que eu só sinto. o orgulho não permite isso. E Eu vou para a ainda chama o igreja, outro de doido. eu leio a Bíblia. Não é assim que a gente avalia. A gente vai avaliar baseado no quebrantamento do coração. Então, de novo, quando nós estamos no fundo do poço ou passamos por alguns problemas graves, tem duas posições. Ou você vai se quebrantar e automaticamente você vai abrir esse lado espiritual. Ou fica pior que tá. Ou fica pior que tá, porque você gera rancor. E aí você começa a ter ódio do mundo, aí você começa a competir com as pessoas, aí você começa a julgar. E é ladeira abaixo, gente. Por isso que Deus está falando aqui, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, porque não é para entender. Para que não venham a converter-se e haja perdão para eles, porque não é o momento de conversão e não é o momento de perdão. Eles precisam passar por mais problemas. Tem um rapaz na internet que eu acho um barato. Eu escuto ele de muitos anos atrás, inclusive quando eu morava em São Paulo, eu ia lá em Guarulhos cortar o cabelo num rapaz que ele cortava, que é o Poderosíssimo Ninja, que é o Douglas Viegas, sabe? Sei. Eu escutei alguma coisa com ele. É mó barato. O cara é mó barato. Faz tempo que eu não escuto ele, mas é mó barato. Faz tempo, né? Faz anos, né? Mas o cara é muito bom. E ele fala o seguinte: quando eu vejo alguém fazendo besteira e indo, e tipo assim, e agindo errado, eu aplaudo. Ele fala, eu aplaudo, porque essa pessoa ela tá indo para perto de Cristo. Quanto mais merda você fizer, desculpa a expressão, quanto mais besteira você fizer, mais perto de Deus você vai estar. Porque é o único que vai conseguir, de fato, estender a mão para ti. Te arrancar quando... Então, eu acho um barato quando ele fala isso. Tipo assim, o ego não vai permitir que a gente busque esse encontro antes, porque o ego vai achar que nós temos todas as respostas, que nós já somos filhos abençoados de Deus, e que Deus já nos guia. E aí você começa a ganhar dinheiro, você fala, Deus que está comigo, e você acerta numa coisa, você fala, Deus que está comigo, e na verdade, nós estamos com o coração longe de Deus. Se eu não entendo a palavra de Deus, se a palavra de Deus não me toca, se a palavra de Deus não me arrepia, eu estou longe de Deus, não é para eu me converter ainda, e não é para eu ter perdão ainda. É realmente para eu continuar vivendo, errando e acertando, porque em algum momento eu vou me quebrantar, ou eu vou simplesmente gerar cada vez mais rancor, uma das duas. Eu acho que Cristo veio para todos, mas nem todos estão preparados. São fases, né? Por isso que a gente nunca pode julgar ninguém. Porque são fases. Mas pessoa age errado, só se afasta. Você não precisa conviver. São 8 bilhões de pessoas no mundo. Não precisa falar. Só se afasta. E aí você vai, aí de novo, aí você vai entendendo o quê? Se você precisar falar 10 horas, tá errado. Porque se você falar 10 minutos, as pessoas certas vão entender. Então, o que Deus está falando para a gente aqui através dessa palavra? De novo, se você está no caminho certo com as pessoas certas, meia palavra
Basta. Basta. Uma parábola gera entendimento. Se você está com pessoas que não estão ainda no mesmo entendimento, você pode falar horas que não vai funcionar. Então é o que ele está trazendo aqui. Eu faço em parábolas, eu trago em parábolas, porque vocês entendem. A vocês é dado o ministério de Deus. Mas aos de fora se ensina por meio de parábolas. Por quê? Para entender quem está pronto ou não. Basicamente isso. Né? Então, mas eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia, eu faço só A, B, C e D. É a palavra é viva, senão não precisar. O pastor me explica muito bem. Não. Pega uma Bíblia e vai entender a palavra de Deus. É o que a gente está fazendo aqui. Se de alguma forma ela não te toca, você ainda não está pronto para essa abertura espiritual. E está tudo bem, é isso que a gente está falando. São fases da vida. A explicação da parábola do semeador. Então Jesus lhe disse, vocês não entendem essas parábolas? Como então compreenderam todas as parábolas? Então o que ele está dizendo? Peraí, você está me falando, ele está falando assim, ó, peraí, vocês estão me falando então que eu estou perdendo tempo com vocês? Porque se vocês não entenderam essa, vocês não entenderam nenhuma que eu falei, eu estou falando que nem um idiota, desculpa a expressão. É quase isso que ele está falando aqui. Peraí, vocês estão me falando agora que vocês não entenderam essa, mas eu já falei 20. Então quer dizer que vocês não entenderam as 20. Então Jesus lhe disse, vocês não entendem essas parábolas? Como então compreenderam todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Eu acho que o ponto, né, que Jesus quis falar também aqui, na minha opinião, é que quando ele fala que ele semeia a semente, é a palavra de Cristo, né? Então, o solo, tinha o solo seco, tinha o solo com espinhos, tinha o solo que nasceu e morreu, e teve o solo que deu frutos. Então, é o nosso coração, né? Então, se o nosso coração ele tá duro, gente, Jesus não vai entrar. Não vai, porque a gente não vai entender o que ele está falando para a gente. Agora, se você tiver com o seu coração aberto, ele vai entrar, ele vai transformar o seu coração, ele vai te quebrantar cada vez mais. E o que ele está falando aqui? Lembra que a gente falou lá em cima, a semente, né? Como a Fê disse agora. Uma deu fruto, outra não deu, outra caiu pelo caminho e assim por diante. Então, olha o complemento disso daqui. Ó. Vocês não entenderam essas parábolas? Como então compreenderam todas as parábolas? O que eu estou falando? Não era melhor, vamos dizer que Jesus falou 20 parábolas aqui, e só na 20ª você levantou a mão e falou, eu não estou entendendo. Aí quer dizer que você não entendeu a 20ª, você não entendeu a primeira. Imagina se na primeira você tivesse levantado a mão e falado, Jesus, eu não estou entendendo. O que Deus está falando aqui? O que a gente iniciou aqui, percebendo isso ali através das sementes? A gente fazer bem feito as coisas. Entende? Sim. Olha que forte o 15, né? Aqueles que estão à beira do caminho são os que ouvem a palavra, mas logo que a ouvem, vem Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Esse 15 aqui, é isso aqui, ó. Opa. À beira do caminho, né? E ao semeador, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram os pássaros e a comeram. Então, o que ele está falando? A gente ser pela metade, ó. Aqueles que estavam à beira do caminho são os que ouvem a palavra. Você está lá, você está na igreja, você escutou um pastor que prega bem, um apóstolo que prega bem, ele fala, meu Deus do céu, eu quero ir para Deus. Que maravilha isso aqui, Jesus do céu. Mas aí você dá uma brecha, Satanás vem e logo que a ouvem, vem Satanás e tira a palavra deles que foi semeada. Então, de novo, né, a consciência, ela sai. Então, a gente precisa colocar Deus dentro do nosso subconsciente. Você precisa viver Deus todos os dias, para que isso vire algo na sua vida. Porque senão é só esses momentos, ou você vai buscar na dor, ou você vai buscar na alegria, sempre em momentos esporádicos. Isso não te acompanha. Da mesma forma, os que foram semeados em solo rochosos são os que, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Então, olha só. Da mesma forma, os que foram semeados em solos rochosos, coração duro, quando escutam a palavra, logo recebem com alegria. Que maravilha, que lindo isso daqui, Jesus Cristo, cruz, renascimento, paz. Sem raiz. Mas eles não têm raiz em si. Pode ler, bebê. Mas
Olha, eu não tinha nem lido, cara, mas eu Não sei, é por pensei, isso que eu falei, é para você ler. mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Ou seja, gente, nós precisamos ter Jesus enraizado na nossa mente, na nossa mente e no nosso coração. Aqui em casa a gente fala que a gente tem o Espírito Santo até o tutano, né? Que existe um ponto que é o seguinte, tá? Deus vai te testar. A gente percebe isso em Davi, em Jó, No em nosso dia a Elias, em dia, a vida de todo. Isaías, de novo, tá? Que é o que ele está falando aqui, ó. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Como assim? Quando Deus te testar, aí você vai falar: meu Deus do céu, eu estou passando por um problema. Então Deus não está comigo. Eu não quero saber de Deus. Aí eu perdi uma pessoa na família. Deus não está Deus não existe. comigo. Eu virei ateu agora porque eu perdi uma. De novo, você nasceu para morrer. A única coisa que E você uma sabe. coisa eu vou te falar do fundo do coração, gente. Quem vai para Jesus, não pense que vai ser flores, tá? Não é isso, porque de novo, É tribulação é atrás de tribulação, mas é bênção atrás de bênção, porque a gente tem a certeza que a gente não passa a tribulação sozinho e que até o mal coopera para o bem. Eu costumo falar aqui em casa que quando Deus quer nos abençoar, ele manda até um tranca-rua para trancar, para Jesus vir mostrar e falar: sou eu na sua vida, sou eu que até o mal ao seu bem. eu faço até o mal para te abençoar. Exatamente. Então, gente, Amém. se mantenha firme, mesmo que esteja difícil o processo. O que é importante o entendimento. Se você não está entendendo, pergunta, releia, busque, entenda. Mas que negócio é esse de cruz? Vou falar do meu caso próprio, tá? Essa historinha de cruz e blá, 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 e Adão e Eva, e paraíso, isso não colava para mim. Eu via a Bíblia como um livro de história. Então eu olhava e falava: puta, mas Adão e Eva, legal, e Noé ali na arca. E aí você tem o Davi lá, e aí eu lembro da minha infância que passava no Corujão, na Globo, lembra do Corujão? Lembro. Passava um filme antigo de Davi. Eu lembro. Nossa, bem antigo, né? Bem Aquelas antigo. roupas bem. Exatamente, passava um Sim. filme antigo da Bíblia. Bem tarde da noite. Aí, pô, eu lembro, aí daqui a pouco o Davi matando Golias. Nossa, a gente fantasiava E aquilo, tudo né? mais, mas eu nunca vi a Bíblia como eu vejo a partir do momento que eu abri o coração. Seu coração estava aberto. Sim, sim, sim. Mas tem mais um detalhe também, gente. Não é porque a pessoa nasce na igreja, vai na igreja a vida inteira. Não tem nada disso, tá? Não. Tem muita gente que passa 70 anos dentro de uma igreja e tem o coração rochoso, Não entende a uma palavra. terra rochosa, não entende e não quer compreender. Agora, tem pessoas que vivem um dia na presença de Deus e já é impactado pelo Espírito Olha essa Santo. aqui, essa daqui é para colocar na parede de casa. O semeador é Cristo, tá? O semeador semeia a palavra. Então, a partir do momento que essas palavras se decifrarem para você, elas vão entrar de uma forma diferente. E é isso que vai te transformar. Mas eu acredito em Deus, mas eu não gosto de entender a Bíblia, eu não gosto de entender o que foi. Então é o oposto, porque, de novo, se Deus inspirou pessoas para que essas palavras fossem vivas, é porque a única forma de transformação é através do entendimento das suas palavras. Sim. Senão não precisava da Bíblia. Entende? Sim. Então é importante ir na igreja, a comunidade, entender os cultos, entender o pastor, entender o apóstolo. É importante tudo isso. Mas o semeador, a única forma de nós encontrarmos Cristo é na palavra. O semeador, ele semeia a palavra. Você vai ler isso daqui e ele vai entrar no seu coração. Mas também não é só ler a Bíblia, gente. É você ler e entender. Ler e entender. Esses dias a gente estava aqui na sala e a Belinha, aqui tem 9 anos. Mãe, deixa eu ler uma palavra antes de dormir com você. Aí ela leu um salminho. Pronto, acabei. Vou subir. Eu falei, mas você entendeu o que você leu? Não. Eu falei, então, volta aqui. Vamos compreender o que você leu. Aí eu fui explicando no detalhe do detalhe. Aí ela falou, agora eu entendi, mãe. Agora eu entendi. Nossa, não tinha entendido. Eu falei, então, tá vendo? Não é só você ler. Eu vou ler um salminho porque eu vejo vocês fazendo estudo, eu vejo vocês vendo louvor, a gente tem aqui um hábito de orar,
um jejuar pelo outro, até as crianças jejuam. A gente nem pede, gente. Eles mesmos jejuam pelas coisinhas deles, então tudo é exemplo. E ela compreendeu. Ela saiu daqui, eu vi que ela saiu impactada, que tinha entendido. E então é isso, gente. Não é você ler 20 vezes a Bíblia. Sem entender não resolve nada. Melhor você ler um capítulo e compreender aquilo te penetrar. Se não te tocou, volta a ler de novo. Eu fiquei, quando eu comecei a compreender a Bíblia, quando eu lia e falava, meu Deus, isso está me tocando. E aí eu mergulho. Eu vou falar para vocês que eu devo ter ficado 2 anos só no Êxodo. Só no Êxodo. Que me tocou ali a história de Moisés. A gente entrou na de Paulo, não queria mais sair, né? Mas o meu começo ali da minha conversão, eu lia muito sobre o Êxodo, eu lia muito sobre Moisés, eu lia muito sobre a entrada na Terra Prometida, eu lia muito sobre o maná. E tem um detalhe também, que a palavra, gente, ela nos toca quando é para tocar. Tem mais isso. Sim. Às vezes você abre uma palavra e você lê e ela não te toca. E em outro momento você abre ela, lê ela novamente, tu vai entender ela de outra forma, ela vai te tocar de forma diferente. Então, assim, eu acredito muito nisso também, que não é só compreender o que você leu. Compreender o que você leu é uma coisa, e ser tocado pela palavra é outra coisa. Sim. Então, eu acho que é isso. Então, a gente viu aqui, aqueles que estão à beira do caminho, são aqueles que ouvem a palavra, mas logo que a ouvem, vem Satanás e tira a palavra deles, que neles foi semeado. Da mesma forma, os que foram semeados em solo rochosos são os que, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, as fascinações da riqueza e as outras cobiças sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em terra boa são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. A 30, a 60 se multiplica, e a 100 por uma vez. E a 100 por um. Só um ponto importante, porque não adianta nada a gente entender a palavra também e não conseguir passar. Mas para passar tem que entender. Mas esse é um ponto. Lembra que eu falei para vocês sobre entender para quem está falando? Porque é importante a gente se autoanalisar, e Cristo vai nos permitir isso, tá? A gente para de julgar o outro e passa a querer nos corrigir. Então, esse é exatamente o meu momento. Então, se eu posso trazer essa experiência para que vocês possam fazer essa autoanálise de vocês, eu tenho o hábito de achar que quando eu consigo discernir algo, eu vou conseguir fazer com que todos vão discernir. Eu vou conseguir mudar todos. Mas não. O que Deus está falando aqui de forma muito clara? Se você falar por parábolas, se você falar 10 minutos, se você falar 1 minuto para as pessoas certas, aquilo vai entrar de uma forma muito viva. Agora, não adianta nada você falar horas para pessoas que não estão compreendendo. Então, eu estou nesse momento de evolução agora. Porque, de novo, né? Os que foram semeados em terra boa são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Então, tipo assim, eu ainda não estou dando o fruto que eu posso dar em Cristo. Eu também não. Entende? É importante a gente fazer essa autoanálise. Porque senão, sempre que a gente lê a palavra, a gente parece que está lendo a palavra para outra pessoa. Não, pra Olha, gente, meu Deus, né? eu preciso trazer alguém para escutar isso. Não, a palavra tem que tocar você. Ou encaminha o link. Entende? Então, de novo, eu percebo que eu tenho um entendimento muito claro de tudo isso que eu estou lendo para vocês aqui. Eu percebo como mudou minha compreensão e a sabedoria da vida, do entendimento da vida, dos problemas, da prosperidade, de como ter paz nos problemas, de como ter Cristo nos ajudando, nos direcionando diariamente. Mas eu estou nesse momento de evolução para dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um. E quando Deus está falando isso, ele não está falando sobre o seu carro e sua casa, gente. De novo,
Se ele entender que você precisa ter o carro e a casa para poder abençoar 30, 60 e 100, ele vai te dar. É isso que é depender de Deus, entende? Tá, Deus ele vai fazer com que eu compre a minha casa no condomínio que eu quero, ele vai fazer com que eu compre meu avião, ele vai fazer com que eu compre a minha moto. Não. Fruto do seu trabalho. Se você tiver Deus, as coisas vão ficar mais claras. Mas o agir de Deus, a parte espiritual, é sobre dar fruto pro evangelho. É sobre dar fruto para Cristo. O que é Então, dar a fruto? sua evolução financeira vai dar fruto para Cristo ou vai dar fruto para você? Será que você, com o dinheiro, você vira mais julgador ou menos julgador? Será que com o que você prosperando, você passa a olhar as pessoas de cima para baixo, ou de baixo para cima, ou igual? Entende? Então, se a gente quer depender de Deus, é entender se nós damos frutos para o Evangelho. E aí Deus muda as nossas vidas. Porque, de novo, como ele precisou de milagres para que as pessoas acreditassem, ele vai fazer milagres nas nossas vidas para nos posicionar para que a gente dê fruto de 30, 60 e 100 Eu por um. creio. Amém. Entende? Então, em qualquer tribulação que você passar, não abandone Cristo. Se agarre, meu filho, cada vez mais, Se porque é agarre aí cada que a vez. vitória vem. Exatamente. Uma coisa eu entendi, quanto mais tribulação, tu tá no caminho certo. Se tá tudo muito bem, gente, começa a desconfiar. E aqui em casa, quando tudo começa a ficar calmo, tranquilo, eu já falo pro meu marido, meu Deus, dá até medo, gente, porque olha, Deus tá provendo alguma coisa aí. E é assim, gente, para a gente ir mudando de fase espiritualmente, a gente vai sendo testado. De novo, né? Nós somos corpo de Cristo, né? Como Paulo nos fala também em Coríntios. Então, existe algo na nossa espécie, que é a resistência. Então, imagina uma escada, tá? Certo? Sim. Você está aqui, certo? Sim. Para você ir para o degrau de cima, tem uma linha reta aqui, não tem? Certo. Seu corpo, sua mente não quer ir. Não Sim. quer. E aí vai ser resistente você subir cômodo, aqui, ó. né? E aí, quando você conseguir subir, você se arrebentou todo para subir, porque você precisou mudar para subir. Aí você fica numa linha reta de novo, tá? Mas é que mudar dói, gente. Eu aprendi isso. Mas aí você vai ficar numa linha reta de novo aqui, ó. E aí, de novo, conforto é tranquilo. para você ir para o ponto de cima, é mais uma batalha. E aí, para você ir para o ponto de cima, é mais uma batalha. Então, a vida vão ser essas batalhas a vida inteira. Mas é isso que nós quando você chega entender. no ponto, você olha para baixo, para os degraus de baixo, você não se reconhece mais. Não se reconhece mais. E te dá força para o próximo degrau. Te dá força para o próximo degrau, te dá força para o próximo degrau e assim por diante. Vamos seguir aqui, ó. A gente tá a parábola do semeador, o propósito da parábola, ficou claro aqui, e a explicação da parábola do semeador. Quer que eu leia? A gente leu aqui já, vocês. É verdade. E a explicação da parábola do semeador. E agora a gente vai vir aqui a palavra da candeia. Quer ler? Eu quero ler depois lá do mar. Tá. Estou ansiosa por esse momento. Tá bom, vamos lá. Então eu vou ler aqui. A parábola da candeia. Jesus lhe disse também: será que alguém traz uma lamparina para colocar debaixo de um cesto ou debaixo da cama? Não é para ser colocada no ventilador? No velador. Perdão, no velador. Jesus lhe disse também. Gente, eu tô até a gente entrou para fazer o estudo aqui. Eu estava caindo de sono. Também, ele está mais de 17 horas no computador, gente. Ele está só o pó da gaita. Até para falar está saindo meio cansado. Jesus lhe disse também: será que alguém traz uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto ou debaixo da cama? Não é para ser colocada no velador? Sim. Pois não há nada oculto, senão para ser manifesto. E não há nada escondido, senão para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí ele vai trazer. Jesus lhe disse ainda: prestem atenção no que vocês ouvem. A medida da qual vocês se servirem será usada também para medir vocês. E ainda mais lhe será acrescentado. Então, de novo, a gente está em Marcos aqui, né? Até você ver,
Marcos 4. Marcos 4, porque, tipo assim, nós temos, os evangelhos são explicados por Marcos, por Mateus, por João e por Lucas, né? Mas você tem em Mateus exatamente essa parte aqui também. Então, Jesus lhe disse ainda: prestem atenção no que vocês ouvem. À medida que vocês forem se servir, que vocês forem se servirem, será usada também para medir vocês, e ainda mais lhe será acrescentado. Então, de novo, como é que você mede as pessoas? Como que você julga as pessoas? Como que você analisa as pessoas? Jesus está falando aqui que essa mesma medida vai ser usada contra você e ainda mais será acrescentado. Basicamente Essa isso. parte é forte. Pois ao que tem, mais lhe será dado. Mais ao que não tem, Mas ao que não tem, até até o o que que tem, lhe será tirado. até o Até que o que tem lhe lhe será será tirado. Exatamente. O que quer dizer? Quanto mais você dá, gente, mais você recebe. Quanto mais você tem, menos você dá, mais será tirado. A gente sempre traz para a questão, a gente às vezes traz essa questão do ganho e da perda, né? Não, mas isso pode ser espiritualmente Isso é também. espiritual. Isso é espiritual. Espiritualmente. Então, tipo assim, aqui Jesus está falando sobre como a gente julga os outros, né? Sim. E aí ele vai trazer o seguinte: porque é o que tem, mais lhe será dado. Mas você vai ser Entendimento, transbordado. sabedoria, compreensão. Porque o que faz você gerar resultado ou não? Os caminhos que a sua mente dá para as coisas. Entende? Sim. Na maioria das vezes, o que fez pessoas passarem problemas, na maioria das vezes, é o desespero delas agirem num problema. Não é nenhum problema. Não é nenhum problema em si. Na verdade, depois o problema se resolve e ficou uma penca de probleminha para resolver. Exatamente. Acabou gerando mais 500, né? O problema aconteceu, entende como resolver, acabou, não gere novos. Basicamente isso. Pois ao que tem, mais lhe será dado, mais entendimento, mais sabedoria, mais amor, mais compreensão, Mais paciência, mais longanimidade. calma, mais resiliência, mais fé, mais perseverança, mais busca. A gente escutou Gálatas, né? Os frutos do Espírito. Então, é isso que Cristo está querendo dizer. Pois ao que tem, mais lhe será dado. O que tem paciência, mais paciência lhe será dado. O que é próspero, mais próspero será. O que é amoroso, mais amoroso será. Porque, de novo, né? Se você traz amor, você terá amor e lhe será acrescentado mais. Se você traz ódio, ódio vai ser acrescentado e vai ser acrescentado mais. Então, pois ao que tem, mais lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, até se você é amoroso e começa a plantar o ódio, automaticamente, até o pouco que você tinha de amor vai ser tirado de você. Criança aqui em casa, todo mundo fica colado na gente. Ah, sim. Então, de novo, né? Isso é um ponto interessante que você falou, porque são 4 crianças aqui em casa. 4 crianças, gente. E fica todo mundo grudado. Gente, é assim, ó, fica todo mundo grudado. E às vezes a gente está cansado, os dois, e meu Deus, mas aí a gente respira. Se deixar, eles dormem no mesmo quarto que a gente, todos. Porque a gente cria algumas regras. Naturais, cada um tem seu quarto, tem que respeitar o seu espaço. Mas assim, gente, eles querem estar colados, e abraçam, e beijam, e aperta, e segura, e chama aqui, chama lá. Eu falo para eles, gente, é demais. Às vezes tem que dar um tempinho, às vezes, que vocês atontam a gente. Isso aqui é importante, né? Mas é como a gente dá, né? É como a gente dá. Então, eles transbordam isso. Né? Eles recebem e dão também. Isso aqui é importante, porque nós lemos a Bíblia, o Ocidente, ele lê a Bíblia por conta de algumas explicações e ensinamentos, misturando a Bíblia com dinheiro, já percebeu? Mas aí leva para o lado... Mas tudo. Tipo assim, meu Deus, é porque eu consegui conquistar, Deus que está comigo. Tipo assim, eu passei na prova, Deus que está comigo. Aí deu errado, não é? Opa, peraí, deixa eu entender quem está perto de mim, porque eu sou abençoado por Deus, hein? É porque eu devo ter encontrado com alguém das trevas. Eu acho que tudo isso é pessoal, né? É mérito pessoal. Deus dá clareza, Deus dá discernimento, Deus dá sabedoria de como você conduz as coisas, de como você
reage a certas coisas, de como você, né? Mas Deus não vai fazer Ó, por para você você o ver, que né? você precisa fazer, o que E tem que eu já ser li, feito, né? isso aqui estava no Cultura da empresa, lembra? Mas Lembro. através de Mateus. E eu não tinha, olha só, eu li isso daqui, É todo o treinamento de verdade, franquia, tinha mas estava em mesmo. Mateus. Não era essa parte de Marcos. Eu li em todo o treinamento de vendedor e de franqueado. E eu não tive o entendimento que eu tive agora. Você acredita nisso? Eu acabei Mas de é ter um porque entendimento. é esse momento para você Era ser esse momento, tocado. exatamente isso. É aquilo que E a gente falou antes, não é você não é, ler Deus não e está falando entender, de é dinheiro, não você está ser falando de tocado bem, Deus está falando dos frutos do do Espírito. Espírito, que a gente vai escutar os frutos do Espírito lá em Gálatas, que a gente já passou por É uma Gálatas. bênção. Então, você vai colocar aqui no seu Google, vai escrever aqui, ó, frutos do Espírito, do Espírito Santo. E aí você vai ver aqui, ó. Opa. Caridade, opa, não, são 12, são 9. Já mudaram aqui, hein? Importância de conhecer o conteúdo, né? Que alguém colocou 12 aqui, eu vou ler os 12, eu falo, tem 12, hein? Não, a Bíblia fala de 9. Então vamos direto aqui pro. Peraí. É o Amor. amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, amor e amabilidade são coisas diferentes. Sim, Eu amo a minha esposa, mas eu posso tratar com amor uma pessoa que eu não conhece. convivo e não decidi viver a vida como ela. Você entende? Entende? Então a gente tem que ser amável com as pessoas. Então, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São os frutos do Espírito. Então, quando ele está falando aqui, ele está trazendo para a gente. Se você tem amabilidade, você vai ter mais, sabe por quê? Porque você está plantando. Sim. E mais lhe será acrescentado. Agora, se não tem, meu filho, Vamos partir para cá. A parábola da semente que cresce sozinha. Quer ler aqui? eu vou ler lá. Você vai ler lá que ela tá. Mas eu posso ler. Disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente brota e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio da espiga. O milho, né? E quando o fruto já está maduro, logo lhes mete a foice, porque é chegada a colheita. A parábola do grão de mostarda. Tá a introdução ali em cima, né? Da parábola. Acho que todo mundo já escutou essa palavra, né? Essa parábola, né? E Diz que aí? mais. Com que compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Então, com o que a gente, quando eu for falar do reino de Deus, qual é a parábola que eu vou falar? Olha, vem cá, você quer conhecer o reino de Deus? Essa parábola que vai fazer você conhecer o reino de Ou você Deus. compara ele a Ou, o olha quê? aqui, deixa eu comparar isso a isso que você vai entender o que é o reino de Deus. E aí, Cristo vai explicar aqui. É como um grão de mostarda. Que é pequenininho, gente. Ó, Já vamos comprei para colocar. fazer tempero. É minúsculozinho. Que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Exatamente. Mas, uma vez semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e cria ramos tão grandes que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. Então, vamos colocar aqui, ó, É a grão. mesma coisa a nossa fé, gente. Se você tiver um pinguinho de fé, ela vai frutificar. Ela vai crescer, ela vai florescer, ela vai dar frutos e o mais importante, ela vai ter raízes. Que pode Sim. vir a tempestade que vier, pode vir a tormenta que vier, pode vir a perseguição que vier, a tribulação que vier, nada. Só chacoalha, gente. Então, Só balança, mas não cai, não que, arranca. que Cristo está falando aqui? Ele está falando que você quer comparar o reino de Deus com algo?
Você quer entender qual parábola utilizar para explicar o reino de Deus? Então é isso. Começa pequenininho. Mas se você realmente semear, se você realmente frutificar, se torna e cria ramos tão grandes que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhe anunciava a palavra, na medida em que podiam compreender. E não lhes falava nada sem usar parábolas, mas em particular explicava tudo aos seus discípulos. De novo, por que ele fazia isso? Porque tinham pessoas que não estavam prontas ainda para a conversão e para Não estavam com o coração aberto e ainda não compreendiam, não né? estavam prontas para a conversão e para o perdão. Sim. Não era ainda para se converter e para ter perdão. Então quer dizer o seguinte: em algum momento da vida eu não estava pronto para a conversão e para o perdão. Em algum momento da vida minha esposa não estava pronta para a Nós conversão todos, e para o gente. perdão. Em algum momento da vida vocês não estavam prontos para a conversão e para o perdão. Então isso nos mostra como nós temos que ter paciência com todos. Porque Cada um pois está o na que sua fase. tem, mais lhe será dado, mas o que não tem, até o que lhe tem, lhe será tirado. Você entende? Então, Sim. quando algo deu errado, você plantou o quê? Como você reagiu a Como que isso? você reage, entende? É isso que ele está nos falando aqui. Ai, Quando dá gente, certo, esse aqui é o capítulo, um dos capítulos que eu mais gosto da vai chegar. Bíblia. Chegou? Sim. Ó, Jesus acalma a tempestade. peraí, tá acabando aqui. Ó. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhe anunciava a palavra na medida em que a podiam compreender. E não lhe falava, já li aqui, não lhe falava nada sem usar parábolas, mas em particular explicava tudo aos seus discípulos. Agora, Dona Fernanda vai ler Gente, aqui para gente. esse capítulo é um capítulo que eu já tinha ouvido várias vezes, mas eu não tinha me atentado que era em Marcos. E eu quero contar um testemunho para vocês, antes de ler, porque teve uma situação que nós passamos que Deus falou comigo. Eu estou na tempestade e vou acalmar. O nosso filho de 3 anos e meio, Marquinhos, nós tivemos complicações no parto. Eu estava com pré-eclâmpsia e foi um parto extremamente difícil. Nós ficamos mais de 4 horas, né, no centro cirúrgico, porque eu tive um problema sério, a bexiga acabou colando com o útero, tiveram que operar minha bexiga para poder retirar o bebê. Quando tiraram o bebê, eu vi que ele não chorava. Ele estava desacordado. Ele estava sem vida. O pai levantou, o médico falou: senta, não vem para cá, fica aí. Eu lembro disso. E eles me dopando. E eu só vendo o relógio correr. E eu lembro que eu orei e falei: Deus, essa criança é promessa na nossa vida. O Senhor nos prometeu, o Senhor me prometeu no monte que o Senhor ia me dar um filho e que ia levar o seu nome em todo lugar desse mundo. Ia ser usado nas tuas mãos. Eu já consagrei ele a ti. Mas se for para ele ficar sofrendo, ou se for para mim ficar sofrendo, de ver ele sofrer, que o Senhor recolhe ele novamente. E eu lembro que ele deu um chorinho. Quando ele deu um chorinho, eu escutei o médico falando, ele tá tendo uma parada, teve uma parada. E eu escutei claramente assim na minha mente: eu estou com você nessa tempestade. Por que você tá assustada? Se acalma. Amém. Se acalma. Eu tô com você, por que você tá com medo? E, gente, ele foi para a UTI, ficou bem, nós tivemos alta. É um menino incrível, inteligente, o olhar forte, tu já vê a presença do Espírito Santo nele, onde quer que ele vá, ele ilumina o lugar. Ele é uma criança realmente diferente. Diferente. Então, gente, eu vou falar para vocês isso. Muitas vezes a gente está passando por um problema, como eu passei naquele momento que eu pensava: Deus, meu filho nasceu sem vida. Mas como se o Senhor me prometeu que o Senhor ia nos dar essa criança? E Deus falou: calma,
É só uma tribulação. É só para gerar testemunho. Fica calmo, não se assusta. Você não crê em mim. Não crê no que eu fiz, não crê no que eu falei, não crê como está a sua fé. Então é isso, gente. Às vezes a gente passa por algum problema grave na vida da gente e a gente fala, Deus não está comigo. O Senhor falou para mim que o Senhor ia me dar. O Senhor falou para mim que o Senhor ia me ajudar, ia me abençoar, ia abrir uma porta. E agora está tudo desse jeito, tudo o contrário. E Deus está falando, calma. Calma, porque eu estou com você. O Eu estou testemunho, vendo o que está o acontecendo. milagre, ele só acontece se há o problema. Que loucura, né? Que loucura. O milagre só acontece se há o Então, problema. é muito forte para mim esse testemunho, porque eu vivi isso, nós vivemos isso. A gente chegou no hospital para uma consulta, e aí o médico errado, Gente, é muito Deus, doido para quando não eu falo prolongar que isso aqui, Deus mas quer nos cuidar, Ele nos cuida no detalhe. o médico estava demorando, e aí o médico que não era o médico que ia fazer o parto dela, Não, brotou um médico ele do brotou e nada. falou, tá tudo bem com você? Ó, o outro médico não chegou ainda, eu vou atender você. E aí ele simplesmente leva a Fê, e aí coloca a Fê na maca, e aí simplesmente faz o exame de toque nela e fala, opa, pode parar tudo que vocês estão fazendo lá em cima, essa menina precisa ter o filho dela agora. E foi Nossa, uma confusão, gente. Porque olha, assim, me arrepiou todo. tinha um monte de gente, um monte de mulher para subir para o centro cirúrgico, e aquele senhor, um senhor de branco, de cabelo branco, né? Do nada, ele saiu do consultório já com a ficha e falou assim: ela precisa subir agora. Não vai ser depois. Separa tudo lá e ela que vai Separa subir. tudo e ela que está subindo. Para todo mundo que está subindo, que ela precisa subir agora. Não tinha estourado bolsa, nada. Não Hein? tinha nada, gente. Então, realmente a mão de Deus, total. quando Ele está com a gente, Ele está com a gente. Eu lembro que eu cheguei no centro cirúrgico, tinha 9 médicos, assim. Eu me assustei, porque eu já tinha tido duas cesáreas, nunca tinha visto tantos médicos. E eles foram se apresentando, se apresentando. Ali Jesus já estava trabalhando. Deus estava acalmando eles. O médico passou a cirurgia inteira conversando comigo e com meu marido. E chamando outros médicos, e entrava e saía, porque foi muito tempo. E ele calmo, tranquilo. Então, gente, Jesus, ele tá no negócio. Mesmo que a gente se desespere, ele acalma todo mundo que tá com você para te acalmar. Isso. Para mostrar, eu estou aqui. Eu posso ler essas testemunhos. A gente quase não fala disso, tá, gente? Na verdade, a primeira vez, né? eu acho que a gente fala muito pouco de problemas. É a primeira vez que a gente fala esse testemunho. Mas é importante porque... Mas é importante para edificar a fé de outras pessoas. Porque realmente o nosso filho nasceu morto, nasceu sem vida, e hoje ele transborda a vida. Hoje a gente fala, tá que eu não dormo. Ele transborda alegria, tá do lado dormindo amor, aqui. ele transborda uma paixão pelos irmãos, pelo cachorro, pela gente, pela escola. E um detalhe, gente, ele é autista, tá? Mas você não diz que ele é autista, porque ele é inteligentíssimo, ele é autodidata, ele é uma criança que ele cozinha comigo, ele já sabe fazer as receitas, já me ajuda a fazer as receitas, já arruma a mesa, ele contribui com tudo, ele é uma criança extremamente normal. Extremamente normal. Nós o tratamos como uma criança normal, porque para nós ele é normal, ele é um milagre. Jesus fez a gente viver um milagre. Então, eu nunca vou esquecer que a minha mente, naquele momento, estava a 1000, mas o meu corpo estava muito drogado por conta das anestesias, que eu não me movimentava, eu só mexia o olho para o meu marido, tentava falar e não conseguia. E eu me lembro que eu fiz essa oração e claramente o Espírito Santo falou comigo: te acalma, eu tô com você, tá? Eu tô vendo o que tá acontecendo, você não tá vendo? Que eu tô vendo? Fica calma, eu tô aqui. Quer que eu leia? Pode ler. Posso? Deixa que eu leio. Você lê? Tá, naquele dia, sendo mais tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outro lado. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Nisso, levantou-se um forte temporal, e as ondas se jogaram sobre o barco,
a ponto dele começar a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e lhe disseram: Mestre, não se importa que estamos perecendo? Não se importa Não que se estamos importa que perecendo. estamos perecendo? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Exatamente isso. Foi o que Deus falou comigo. Eu falei que eu ia te dar, não falei? Falou, e tu tá questionando comigo que eu não vou ressuscitar seu filho? Como é que tá a sua fé? Aí eu pergunto para você, como é que tá a sua fé? Se Deus te prometeu, Deus vai te dar, gente. Amém. Não desanima. Você pode perder sua bênção se você desanimar. Você tem que ter fé que você já alcançou. Olha, e eu falo que hoje é um dia que eu estou pensando sobre isso, acredita? Eu resolvo tanta coisa, eu estou fazendo tanta coisa, eu ir mexendo em tanta coisa, mas ouvindo você falar assim, ouvindo você ler, ouvindo você com essa força toda, trazendo essa mensagem do jeito que você está trazendo, como nós somos complementares um ao outro, né? Porque essa mulher, ela é tão sábia, ela, tipo assim, a paciência, a calma, o entendimento que ela tem, às vezes no meio do caos, e eu só preciso, tipo assim, ser compreendido para poder agir. E a calma e a sabedoria que essa mulher tem é um negócio fora do comum. E eu gosto de ouvir você, você tem que falar mais. Eu vou começar a ficar É quietinho. que eu gosto de te escutar, entendeu? Nós somos complementares, gente. Quem fala muito da relação é ele, entendeu? Eu observo tudo, falo pouco, mas Mais ou entendo menos. muito, porque eu observo tudo. Mas quando eu falo com propriedade. Porque a gente tem que Amém. falar o que a gente vive, gente. É isso Você não mesmo. pode falar da vida do outro, da vida do ciclano, do Beltrano. Fala de você. E Isso. Deus faz coisas grandiosas. Se nós fôssemos contar tudo que nós já vivemos, estarmos aqui hoje já é um testemunho. Mas aí o que nós estamos entendendo na palavra aqui? A gente vai contar tudo que nós vivemos, mas para quem está pronto para ouvir. Exatamente. Sim. Alguém vai precisar escutar Alguém vai precisar escutar. esse vídeo hoje. Exatamente. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Forte. Muito bom. Eles andavam com Jesus. Aqui é o começo, E mesmo a gente tá no assim, capítulo 4, né? ficaram com medo, gente. Aqui eles ainda estavam entendendo, provavelmente, apesar de já terem visto o milagre, olha que forte, né? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, como que eles, depois de ver milagres, ó, no capítulo 4 aqui, a gente já viu um monte de coisa. Um monte. E eles ainda estão perguntando. Mas não tinha acontecido com eles ainda. Tá. Eu já vivi isso, gente. Eu via Olha que milagres. forte, hein? Eu via milagres de outras pessoas. E eu deitada naquela cama daquele hospital, não sabendo se eu ia sair com vida dali. Porque estava Sim. um parto extremamente grave. O meu filho eu já tinha visto que estava sem vida. Eu pensei, vou deixar meu marido, vou deixar meus outros 2 filhos. E aí? E aí? E Deus, ele é tão E o maravilhoso. Espírito Santo falou, como assim? Eu te prometi, você não tem, cadê sua fé? Você só tem fé no que você vê eu fazer na vida dos outros? Gente, eu fui ministrada de uma forma ali, naquele leito de UTI, de centro cirúrgico, de uma forma sobrenatural. Deus me tratou no detalhe do detalhe, que eu sempre tive muita fé, sabe? Mas de ver acontecer na vida do outro. Aconteceu na minha vida. Eu acho que foi um dos primeiros milagres que Deus fez na minha vida, além de eu ter nascido, óbvio, foi esse. Então é isso, gente. Jesus pergunta para vocês: vocês não têm fé? Amém. Cadê sua fé? E você trouxe um ponto importante aqui. De fato, a gente quer ver na nossa vida, né? É muito fácil você acreditar na vida do outro. Quando Deus faz milagre na vida do outro, olha, Jesus faz milagre.
Jesus abençoa, Jesus restaura, Jesus cura, Jesus liberta. Aí, quando você precisa de um milagre, você fica com medo. É isso aí. E aí, Deus? Foi eu que eu falei, e aí, Jesus? Então, isso quer dizer que o Senhor me entregou no monte que ia me dar essa bênção e agora vai tirar minha bênção? Como assim? O Senhor sabe que eu não aguentaria viver sem meu filho. E aí? Muito bom. É isso aí. Ó, Marcos 4, a parábola do semeador, vale reler, vale escutar esse vídeo. Então aqui, importante a gente entender como é importante viver com intencionalidade, né? Para a gente realmente tentar plantar a semente do jeito certo. E ela vai, como Deus falou aqui, pode ser uma semente pequenininha de mostarda, mas ela vai crescer. Se você fez do jeito certo, ela vai frutificar. Se você tiver Então, a intenção correta, ela por isso que vai isso está no mesmo frutificar. capítulo, porque uma parte conversa com a outra. Então, de novo, não tenha ansiedade de querer ter resultado que você não está pronto para ter. Não queira ansiedade de querer fazer as coisas de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque senão você vai estar jogando semente que não vai dar fruto. Quando um problema acontecer, não gere 20 novos. O que Deus está falando para a gente aqui na parte de baixo? Opa, olha, uma conversa com a outra, né? O que ele está falando para a gente aqui na parte de baixo? Onde que está? A gente leu aqui. Maduro. Pois ao que tem, mais será dado, mas ao que não tem, até o que lhe será dado será tirado. Então, leia isso daqui agora, baseado nos frutos do Espírito, não em dinheiro. Não, porque olha, se Deus está comigo, ele está dando mais. Então, não, se não está, ele está dando menos. Não, Gente, vou falar uma quanto coisa mais para amor você. você der, mais você vai ter e mais lhe será acrescentado. Se o dinheiro for algo que está corrompendo o seu coração, a sua mente, a sua vida, Deus arranca tudo, tá? Arranca até para poder te testar, para te entender. Deus arranca, te deixa sem um centavo no bolso para te mostrar que ele é ele. É isso aí. Entendeu? Então é isso, gente. Vamos ficar esperto aí, porque é disso aí. Ó, então, lemos aqui desculpa, vamos lá, a parábola do semeador, o propósito das parábolas, a explicação da parábola, então, no detalhe aqui, a parábola da candeia, importantíssimo, que é o que a gente viu aqui, a parábola da semente que cresce sozinha. Então, se você plantar correto, pode ser uma semente de mostarda, vai crescer de uma forma gigantesca. E vai colher. A parábola do grão de mostarda, e Jesus acalma a tempestade, que a Fê, além de ler, trouxe um testemunho da nossa vida aqui. Marquinhos está aqui do lado. Tá aqui, dormindo, gente. tá aqui do lado Colado, colado. Tá colado aqui, Tá do colado lado aqui. do mim. E vamos fechar para o entendimento aqui. A cura para a obsessão pelo controle. Depois eu preciso corrigir algumas coisinhas de texto, mas a parábola da semente que cresce sozinha é um remédio direto para a ansiedade. Jesus disse que o lavrador lança a semente na terra e depois vai dormir. Enquanto ele dorme e acorda, a semente brota e cresce, sem que ele saiba como. A terra frutifica por si mesma. O lavrador não consegue obrigar a semente a crescer mais depressa. Não consegue esticar as folhas, nem controlar a raiz no escuro. A função dele foi apenas semear. O milagre do crescimento está além do controle e da compreensão. Isso é verdade. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo um milagre na nossa vida, e todo mundo que vem falar comigo, eu tô assim, não, é porque eu tô dormindo, não durmo 17 horas trabalhando, e Deus está me falando aqui agora. Você acha mesmo que é porque você está trabalhando 17 horas? Não é na força Você do acha braço, mesmo gente. que é porque você não está dormindo? Era para você estar dormindo. Descansando. Olha só o que acabou de me entregar. Mas é isso? Sabe, gente, às vezes, aonde a gente coloca a mão, Deus tira dele. É isso. O que a gente entrega para Deus resolver é para ele É resolver. isso aí. Não é para a gente resolver. Temos que fazer a nossa parte. A gente faz a nossa parte. Agora, a gente não tem que enfiar a mão e tentar resolver na força do braço. Até porque é necessário as pessoas entenderem o milagre na sua vida. Você entende? Não é que o Marcos é inteligente e a Fernanda é inteligente. Visivelmente, quando Deus quer usar a sua vida e ele quer fazer por 1, por 30, por 60 e por 100,
ele precisa do milagre. Exatamente. Entende? Então é necessário que as pessoas entendam que é um milagre. De olhar e falar, é impossível. Por Entende? forças humanas é impossível. Ah, mas só aconteceu porque teve pessoa tal no meio. Deus vai fazer Não. acabar tudo, porque não é para as pessoas entenderem pessoa nenhuma. É para entender o milagre. É para entender o milagre. Entende? E tem um detalhe, gente. No processo do milagre é você e Deus, tá? Porque senão não, mas porque senão a gente não. Deus arranca com raiz e tudo, todo mundo. Como que nós vamos pode facilitar porque como ou que atrapalhar. como que nós vamos edificar a vida dos outros se não dá para enxergar um milagre na nossa vida? Exatamente. Não tem como. Mas é Quantas como vezes eu te falei, é fácil você olhar e dizer, nossa, Jesus fez milagre na vida do fulano, do ciclano, agora quando é sua vez de receber o milagre, você está pronta? Porque para você chegar no milagre, tem um chão, gente. E tem o deserto, senão não é Tem o milagre. deserto. Senão não é milagre. Então tem que ter resiliência, tem que ter força, tem que ter coragem, tem choro, Tem que ter muita fé. tem. Olha, gente, é fé, é só a mão de Deus mesmo. Quantas vezes o nosso esgotamento mental e a insônia nascem exatamente do fato de tentarmos perceber e controlar como as coisas vão acontecer amanhã, esquecendo-nos que a função é apenas semear o hoje. Olha, eu fiz uma entrega hoje muito importante. E Deus já conversando comigo desde manhã. E eu com sono, já era para eu ter ido dormir, porque eu estou realmente exausto. Deus conversando comigo desde manhã. Eu fui fazer essa entrega de manhã, a pessoa que ia receber o trabalho, ela virou para mim e falou assim, ó, Marcos, me chama à tarde, porque eu vou orar para Deus. E aí ela me chamou à tarde, e a entrega foi realizada. Ó, Deus já está tentando falar comigo o dia inteiro, vai descansar. Exatamente. Eu tô te falando, né? Ó, na prática, se sofre de ansiedade constante e de falta de paz, aplique este princípio. A angústia quer que você fique acordado a tentar adivinhar o futuro ou tentar resolver o que é impossível. Liberte esse peso das suas costas. Faça a sua parte hoje. Trabalhe com honestidade. Ame a sua família. Ore. Plante a semente. Exato. Depois vai dormir em paz. Confie no Deus. Obrigado por ter mandado ele dormir. Que atua no Só invisível assim, pai. e no silêncio da terra. Olha, ele começou esse negócio com a gente de uma forma que é milagre. É. E aí começa a melhorar um pouco, a gente já acha que é no braço, né? É. Depois vai dormir, confie no Deus que atua no invisível e no silêncio da terra. Eu creio. O crescimento dos seus filhos, a resolução da sua crise ou o futuro do seu projeto estão nas mãos do Criador. Amém. Deixe a semente germinar no tempo dele. Amém, Jesus. O seu propósito não foi feito para o escuro. Numa época onde as lamparinas a óleo iluminavam fracamente as casas escuras, seria ridículo acender e logo a seguir tapá-la com um cesto ou enfiá-la debaixo da cama. A luz foi feita para ser colocada no alto, no velador, para clarear o ambiente. Jesus usa essa metáfora simples para falar do nosso propósito e da verdade da palavra de Deus nas nossas vidas. Para debater como é que o sentimento de inferioridade, a vergonha ou a depressão agem como cestos que tentam esconder e abafar nosso brilho e o nosso propósito perante os outros. É isso aí. Na prática, para quem se sente incapaz e acredita que a vida perdeu sentido, a depressão convence-o de que o seu lugar é debaixo da cama, escondido no escuro. Mas Deus acendeu uma luz dentro de si, os seus talentos, a sua fé, o seu sorriso, a sua experiência de superação. Não esconda o seu potencial por medo de que as pessoas vão dizer. Você tem um propósito, aceite o seu valor em Cristo e tenha a coragem de se colocar no velador. O seu testemunho pode ser a luz que a sua família ou amigos precisam para encontrar o caminho para fora das trevas. Amém. De novo, é o que a gente falou, né? Como que eu vou, através do que Cristo vai fazer nas nossas vidas, como que a gente vai conseguir mostrar milagre? Se é tudo na força do nosso braço. Entende? A paz que dorme no barco
Essa é uma das cenas mais intensas do Evangelho. Os discípulos eram pescadores experientes, mas o temporal foi brutal, que eles entraram em pânico absoluto. Vamos morrer. O desespero deles contrastava com o de Jesus, que estava a dormir calmamente num travesseiro na polpa do barco. A paz de Jesus não dependia da calmaria do mar, do lado de fora, mas de quem ele sabia que era do lado de dentro. Nossa. Ao acordar, ele cala a tempestade e faz-lhe a pergunta central da fé. Como é que ainda não tem fé? Por que é que a nossa primeira reação, num momento de crise financeira, saúde ou família, é acusar Deus, dizendo como discípulo, Senhor, não te importas conosco? Na prática, se costuma esmorecer rapidamente perante as dificuldades, ou procura Deus apenas em desespero quando a crise aperta, saiba disso, ter Jesus no seu barco não impede que a tempestade Vai aconteça, acontecer. mas garante que o barco não vai afundar. Não vai afundar. O pânico não resolve o problema dos discípulos. Na sua próxima crise de ansiedade, em vez de se focar no tamanho da onda, olhe para aquele que está no barco contigo. Meu Deus. Acorde a sua fé. O Senhor do Universo tem autoridade para dizer: acalma-te. A tempestade da sua mente hoje. Confie na companhia dele e recupere a sua paz. Bem, meu Deus, gente. Amém. E a importância da gente ter pessoas que estão prontas para escutar quem nós somos, né? O que nós temos, para onde nós queremos ir, o propósito que Deus colocou nas nossas vidas. Por quê? Porque tem dias que nós vamos estar bem, tem dia que nós não estamos bem. Entende? Se você está com as pessoas erradas perto de você, se afunda. Entende? Então, de novo, qual é a única forma de Cristo? Qual é a única forma de a gente ver Cristo? Através da vida do outro. Já pararam para pensar nisso? Sim. O milagre que vai acontecer na sua vida é porque alguém vai vir. O milagre que vai acontecer na vida do outro é porque você foi. Exatamente. Entende? Deus nos usa. A todo momento, gente. Não é que vai descer um anjo aqui e vai falar, opa, Fernanda, Marco, vamos bater um papo aqui? Não. Por isso que Cristo veio como homem, para nos deixar um passo a passo de como viver e nos mostrar que entre nós nos resolvemos. E aí, quando você tem um coração aberto para Cristo, com um coração aberto para Cristo, Cristo dá conta de juntar. Então, o seu milagre são pessoas que vão vir para a sua vida, que você simplesmente vai falar em parábola e eles vão escutar. Deus vai usar pessoas como canal de bênção na sua vida. O milagre e de você alguém, vai ser canal de bênção na vida de outras o pessoas milagre de também. alguém é exatamente a sua vida na vida dessa pessoa. Entende? Exatamente. Então é importante, é muito importante a gente entender isso. Quando a gente abre o coração, nós somos a imagem e a semelhança do Criador. Você quer ver Jesus, você vai ver no ser humano. Ah, mas eu não gosto de pessoas. Você não gosta de você, você não gosta de Cristo, você não gosta de Deus. Se você não gosta de pessoas, você não gosta da espécie. E nós somos a imagem e a semelhança de Deus, conforme a Bíblia nos fala. Então, ou você vai ver ódio, ou você vai ver amor. É uma escolha sua. Ah, mas me traíram. Eu continuo confiando. Ah, mas me fizeram mal, eu continuo fazendo bem. É sobre o outro. Sabe por quê? Porque na próxima caminhada, você vai falar 30 segundos e vai haver uma mudança. Compreensão, gente. Sabedoria. Entendimento da palavra que nós estamos fazendo aqui. Não é necessário ser doído. Se está doído é porque você está no ambiente errado, você está com as pessoas erradas. Porque você tem que falar sobre parábolas, você tem que falar 10 segundos, e aquilo vai tocar o coração da pessoa que está do outro lado. Tem um detalhe, gente. Não sejam feridos, porque pessoas feridas, elas ferem. Sim. Tá? Mas o ferido é sobre... Entenda que, né? Ah, mas você não sabe o que eu passei. Olha, Todo mundo passa a gente por problema, contaria cada gente. coisa aqui, familiar, Como pessoal. você lida com isso? Exatamente. Todos, entendam, espécie, somos parecidos, somos todos iguais. Então, é muito claro, os problemas são muito parecidos. Não, mas eu só sou assim porque você não está entendendo o que fizeram comigo. Ixi. E não.
Infelizmente, você permitiu que o mal entrasse no seu coração. Por isso que você age com rancor, com ódio. É como você reage. Exatamente. Mas, mesmo assim, em algum momento da sua vida, no momento certo, como a gente ouviu agora nesse capítulo, no momento certo, você vai começar a escutar essas parábolas e vai fazer sentido. Você vai começar a ouvir essas metáforas e vai fazer sentido, no momento certo. E, de novo, como Deus nos falou aqui através dessa palavra, através de Jesus Cristo, que enquanto você não estiver pronto, não há conversão e não há perdão. Porque é necessário você estar pronto para um grãozinho de mostarda florescer. Porque aí, quando florescer, você vê Cristo. E aí as pessoas veem Cristo em você. Amém. Amém. Fechamos mais um capítulo, Marcos 4. E eu acho que foi um dos mais longos que a gente fez, hein? Foi. Nem sei, Marcos, quantos, vamos ver aqui rapidinho. Quantos capítulos tem Marcos? 16. É o menor dos evangelhos, tá? É um evangelho que ele foca somente nas passagens de Cristo. Então a gente já fez agora um quarto do evangelho de Marcos, 4 capítulos de 16. Então nós vamos para o 5, para o 6, para o 7. Depois a gente volta para as cartas de Paulo e faz outros evangelhos. Mas esse aqui realmente demorou um pouquinho mais, porque tem muita coisa que toca aqui. Realmente muito bom. Você ora. Oi? Você ora. Eu oro. Vamos lá. Maravilhoso Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Oh, meu Pai amado, meu Deus maravilhoso. Muito obrigado, meu Pai, por nos trazer para fazer esse estudo entre a gente, entre todas as pessoas que vão assistir. Muito obrigado, Deus amado, por nos mostrar, por nos decifrar essa palavra, meu Pai. Tanto eu como minha esposa já conhecíamos essa palavra, mas entrou no nosso coração hoje de uma forma diferente. Muito obrigado por decifrar essas palavras e permitir com que ela entrasse no nosso coração para que ela floresça e para que as pessoas enxerguem Cristo nas nossas vidas, meu Pai. Muito obrigado por todo o milagre que o Senhor vem fazendo nas nossas vidas, para que seja exemplo, para que outras pessoas não se desesperem, para que outras pessoas busquem a Ti, meu Pai, para que outras pessoas entendam que é possível mudar em Ti, meu Pai. É possível limpar o coração e a alma, meu Pai. É possível viver com paz, meu Pai, mesmo nesse mundo de tribulações. Em nome de Jesus Cristo. Mas só é possível no entendimento da palavra. A semente, ela é semeada pelo semeador. E a única forma da gente compreender o que Cristo quer para as nossas vidas é compreendendo essas palavras. Se hoje você entende o básico, fica nesse básico até a próxima porta se abrir para você, até o próximo entendimento se abrir para você. Nós aqui tivemos um entendimento de Marcos 4 hoje de uma forma que nós não tivemos até a data de hoje, porque hoje Deus abriu essa porta para as nossas vidas. Hoje Deus abriu esse entendimento para as nossas vidas e que Ele possa fazer o mesmo na vida de cada um que vai assistir esse vídeo e de cada um que vai abrir a Bíblia para ter essa compreensão. Eu agradeço, meu Pai, a união do meu casamento, da minha família, de todas as pessoas que estão próximas a nós, de todas as pessoas que vão assistir esse vídeo, dos nossos filhos, meu Pai. Da Rafaela, meu Pai, que vai fazer aniversário daqui a 41 minutos. Ela fez uma festa maravilhosa no sábado, meu Pai, que tenha sido um dia de bênção na vida dela, um dia de alegria, de felicidade. Eu não pude estar com a minha filha, mas Deus sabe como eu amo minha filha, como meu coração arde, eu estou à disposição dela para tudo que ela precisar, ela tem o pai dela para tudo que ela precisar nessa vida. Para o Marcos Filho, Pai amado, que está aqui do nosso lado, Pai amado, ele vai ter o pai e a mãe dele para tudo que ele precisar, porque o Senhor está nos usando para que a gente possa ser bênção na vida dessas crianças também, meu Pai. Primeiro nas nossas casas, Pai amado, para que o Senhor olhe pelo Ariel, Pai amado, para que ele se desenvolva cada vez mais, meu Pai. É um menino que já está entrando na adolescência, um menino inteligente, um menino amoroso. Que o Senhor possa tocar o coração dele cada vez mais. Que o Senhor toque no coração da Bela, Pai amado, uma menina que já é responsável, já tem um entendimento brilhante da vida, das responsabilidades, de servir, de buscar o seu nome, Pai amado. É a mini adulta, nós temos uma mini adulta dentro de casa já nascendo na sua palavra, Pai amado.
Amém, muito obrigado. Senhor, ilumine a vida do Pedro Paulo, Pai amado, do Pedrinho, meu Pai. Meu Deus amado, uma criança amorosa, uma criança que transborda amor, educação, carinho, Pai amado. Meu Deus do céu, como nós somos gratos por tudo que o Senhor vem fazendo nas nossas vidas, por todo o cuidado, Pai amado. Muito obrigado por essas 5 crianças, Pai amado. Que a gente possa compreender cada vez mais a sua palavra, para que essas crianças nos tenham da forma que eles precisem para poder seguirem a sua palavra, cada um do seu jeito, no seu momento, Pai amado. Que o Senhor fortifique cada vez mais o meu casamento, que eu consiga enxergar na minha esposa cada vez mais Cristo, que ela consiga enxergar em mim cada vez mais Cristo. É a única forma de se fazer um casamento, uma relação florescer e simplesmente crescer na palavra, Pai amado. Que a gente possa cada vez mais nos fortificar na sua palavra e fazer do nosso casamento um casamento grandioso e maravilhoso, para que ele frutifique de 1 para 30, para 60 e para 100, para que o nosso casamento possa ser exemplo, para que outras pessoas coloquem Cristo nos seus casamentos, meu Pai. Para que outras pessoas entendam que a vida vai ter luta, vai ter problemas, vai ter fases, mas independente delas, nós temos que estar na presença do Senhor, Pai amado. Amém, em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço, Pai amado, esse estudo, eu agradeço a todas as pessoas que vão assistir, eu agradeço pela minha vida, da minha esposa, da minha família, dos meus filhos e de todos que estão próximos a mim. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até mais, pessoal. Até mais. A próxima. Beijo, beijo, beijo.